Continuamos agora com o nosso curso Conhecendo a Bíblia, né? Lembrando que ele está previsto em 3 módulos, sendo que o terceiro módulo, A Vida Cristã em um Mundo em Conflito, é para discutir questões contemporâneas. Uma parte disso já está no site, no religare.blog.br. O módulo 2, Estudando a Bíblia, que são estudos direto no texto bíblico, e o módulo 1, Conhecendo a Bíblia. No módulo 2, os estudos são basicamente diretamente em cima dos textos mesmo, capítulos, e não pequenos trechos só, né? Nesse módulo 1, que nós estamos Conhecendo a Bíblia, que é um módulo introdutório, nós vimos na primeira parte, com 7 vídeos, uma série de coisas sobre as principais versões, as marcas de notação, a forma como os livros estão organizados, a formação do cânon e como que isso influencia nas traduções. Após essas apresentações introdutórias, um pouco sobre a história, a organização do livro, agora nós começaremos a ver o que o livro diz acerca de sua mensagem. Então, você já está familiarizado com uma série de coisas, com as traduções, tudo bastante introdutório, mas que te dá base até para aprofundar, se você quiser. Mas agora a gente começa a ler o texto da Bíblia mesmo. E vamos começar com essa pergunta: o que o livro diz acerca da sua mensagem? Então, nesse módulo 1, Conhecendo a Bíblia, nós já vimos por que chamamos a Bíblia de Bíblia, algumas convenções nas edições da nossa Bíblia, como localizamos um capítulo, passagem na Bíblia, e como escrevemos o endereço de um versículo da Bíblia, como é a organização dos livros, porque temos diferentes modos de organizar os livros nas diferentes edições das nossas Bíblias, e qual a melhor tradução, que aqui ficou 6, parte 1 e parte 2, mas são, na verdade, o vídeo 6 e o vídeo 7, em que tem uma pequena apresentação das edições mais antigas e as escolhas, as minhas sugestões. Então, agora a gente vai para o que o livro diz acerca de sua mensagem, é uma parte totalmente nova, porque todos os estudos a partir daqui são centrados a partir do próprio texto bíblico. A gente vai começar perguntando o que a Bíblia diz sobre o seu propósito. Vamos ver isso de um modo geral, vamos ver isso na Bíblia hebraica, que é o Antigo Testamento, e vamos ver nos escritos apostólicos. Depois temos que pensar um pouquinho sobre como ler a Bíblia e vamos ver as promessas de Deus aos humanos e por que se consolidou, ou por que falamos em Antiga e Nova Aliança e quais são os sentidos bíblicos disso, né? E depois vamos ver se a Bíblia hebraica, o que chamamos de Antigo Testamento, ela ainda é importante para os cristãos. A gente já viu um pouquinho disso, mas a gente vai ver agora na própria Bíblia como é que ela lida com isso, tá? Então, vamos começar aqui, né, o que a Bíblia diz sobre o seu propósito. A pergunta mais geral qual o propósito da Bíblia? E se ela diz qual é o seu propósito? É isso que a gente vai ver agora. Qual o propósito desse livro, segundo ele mesmo? Eu vou pegar nesse vídeo aqui um estudo em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17, e eu usei 2 versões, a Nova Tradução da Linguagem de Hoje e a Frederico de Lourenço para o texto que eu vou ler, né, com vocês aqui, para explicar o que a Bíblia diz sobre o seu propósito. Eu fiquei só nesse trecho, só nesses versículos, porque para o vídeo não ficar muito grande, depois em outros eu vou aprofundar um pouco no Antigo e no Novo Testamento. Na verdade, vão ser necessários alguns vídeos para a gente dar conta disso. Mas vamos ver. As Escrituras Sagradas, que é uma das formas como os livros eram chamados nos tempos de Jesus, nos tempos apostólicos,
né, já eram chamados de escrituras sagradas, e elas são, né, capazes de dar sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Jesus Cristo. Então, a primeira questão que a gente vê aqui é que as escrituras sagradas, quer dizer, aquelas que são preparadas por Deus, elas têm a finalidade de conduzir à salvação. O que que é isso? A uma vida eterna na comunhão com Deus, ou seja, a partir da fé, né? A partir da fé em Jesus Cristo, o Messias de Deus, aquele que foi enviado por Deus para cumprir os seus propósitos, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que as escrituras sagradas têm essa capacidade de te dar sabedoria que leva à salvação, à preservação da alma para a vida eterna, né? A salvação dos nossos pecados e a comunhão com Deus. Mas vamos ver por que que ela tem essa capacidade. E é porque ela é inspirada por Deus, né? Só que o texto continua, por ser inspirada por Deus, ela é útil, ela é válida, ela é consistente, ela é suficiente para ensinar a verdade. Portanto, a diferença entre a verdade e a mentira, num sentido espiritual, num sentido eterno, no sentido dos propósitos de Deus para a sua criação, né? Então, ela é útil ela é potente para ensinar a verdade, para a comprovação, porque se você discerne a diferença entre a verdade e a mentira, você então pode comprovar ou refutar os enganos e buscar o caminho segundo a inspiração de Deus. E com isso, necessariamente, você vai corrigir as suas faltas, né? Todos nós temos os nossos erros, né? Ou os pecados, como geralmente chamamos, mas são os erros quando a gente se desvia do caminho, as nossas faltas para com Deus e com o próximo. A Escritura ela nos ensina isso e nos mostra o sentido disso para que possamos corrigir as nossas faltas e, portanto, sermos educados na justiça. Abandonarmos a injustiça e vivermos na justiça. Então, vemos aqui que a verdade e a justiça são coisas fundamentais nessa escritura e no processo de caminharmos para a salvação, né? Num tempo em que a justiça é tão desprezada, a justiça de Deus ela não está em segundo plano jamais, né? E para que tudo isso? Então, se nós podemos ser conduzidos à salvação, se nós podemos ter um texto que é inspirado por Deus para ter a potência de nos ensinar a verdade, comprovar, corrigir as faltas e educar para a justiça, qual é a finalidade disso? Né? Podemos então perguntar qual a finalidade disso. E a finalidade disso, e há uma finalidade, é para que a pessoa de Deus, aquela que anda com Deus, que se converteu, que vive com Deus, que ama a Deus, que quer viver segundo a vontade de Deus, é para essa pessoa, não é para todas as demais, é só para aquelas que desejam esse caminho, né? A pessoa de Deus esteja completamente preparada e pronta para toda boa obra. E a ideia de pronta aqui é que é nesse momento agora. Então, você vai conhecer a verdade, você vai corrigir as suas faltas, você vai ter uma educação na justiça. Para quê? Para você caminhar com boas obras, para você praticar obras que sejam boas e que você esteja realmente preparado, preparada. Quando? Agora, a cada passo da sua vida, a cada momento da sua vida, a cada momento que você confronta com a verdade, que você corrige os teus caminhos, que você busca a justiça, né? E que você põe em prática isso, ou seja, você pratica obras que são boas, que são agradáveis a Deus. A gente pode ver no outro momento quais são essas obras, porque a Bíblia também discrimina bem quais são essas obras. Mas, por enquanto, vamos entender o propósito das Escrituras, né? Então, as Escrituras sagradas são capazes de lhe dar sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Jesus Cristo. Por quê? Pois toda a Escritura é inspirada por Deus e, por isso, ela é útil para ensinar a verdade,
para a comprovação, para que é o discernimento, né, da verdade, do engano, para corrigir as faltas, que é você corrigir as suas faltas, e não a dos outros, as suas, né, começa aí a coisa, e para a educação na justiça. E para que isso? Para que a pessoa de Deus, aquela pessoa que quer andar com Deus, esteja preparada, plenamente preparada e plenamente pronta no momento em que ela está vivendo para a obra boa. Tendo dito isso, né, e já que as Escrituras nos apresentam o seu propósito na carta a Timóteo, será que é só aí que ela apresenta ou isso é recorrente nas Escrituras? Então, para responder essa pergunta, a gente vai também agora ver um pouquinho do que a Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, fala sobre o seu propósito, sobre a finalidade da nossa leitura desses textos. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo. Pronto, consegui abrir aqui para desligar.